Com o material agora já importado, filtrado, organizado, vamos partir agora para que a gente possa então fazer uma equalização desse material. Como as imagens são feitas em estúdio, a gente tem uma possibilidade muito grande que elas já tenham cada vez mais uma organização visual, né? Uma equalização visual muito bem feita. Então, o que a gente vai pensar aqui é em trazer um pouco a mais à tona as melhorias estéticas desse material. Então, eu vou primeiramente aqui fazer um tratamento de luz e cor global nessa foto. Basicamente, a maioria das imagens já tem a mesma exposição, então eu vou basicamente trazer levemente um pouquinho de exposição para elas, só para dar um brilho maior para essa imagem. E a partir disso eu vou então diminuir um pouco dos realces para aquilo que às vezes estiver levemente estourando ou também escurecendo com as sombras. Eu iniciar esse processo de maior equalização. Isso perde-se um pouquinho do material em relação ao contraste dele. E aí por isso eu vou levemente aumentar os brancos e também os pretos para ganhar esse contraste. Aos poucos eu vou dando o antes e o depois, você percebendo que não trouxe tanta eficiência, mas a gente já tem uma imagem levemente um pouco mais presente. Tá? A gente vai agora aqui trazer um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de claridade e um pouquinho desse desembaçado que já traz agora um pouco mais de peso, de volume nessa foto. Isso tudo vai de acordo com também você manter uma estética que seja mais natural possível, para que você não perca determinados elementos, tá? O que eu recomendo muito você fazer também é um pouco do uso das curvas de contraste. Se você não sabe utilizá-la, não tem problema. Você vai basicamente clicar aqui nessa segunda bolinha e você poderia aqui clicar nessa areazinha e diminuir um pouco e aqui nesse meio um pouquinho e voltar um pouquinho. Basicamente, a gente cria uma leve curva em S. Se você tiver dificuldade, clica aqui em curva de pontos. Você pode usar, quem sabe, o contraste médio ou, em alguns casos, o contraste intenso para que você possa ter, então, basicamente esse mesmo efeito. Tá? A partir disso, vamos descer aqui um pouquinho e eu vou lá no fundo na área de calibração. Isso é uma coisa que eu faço com constância para as cores ficarem um pouco mais vivas na minha imagem. Eu pego aqui o azul primário e eu trago um pouquinho mais, cheguei aqui em torno de 25, 26, e eu diminuo um pouquinho da saturação do vermelho para não caracterizar demais a pele. Muitas vezes a pele pode ficar um pouquinho mais alaranjada que o normal, então aqui no meu misturador de cor, eu tenho aqui o HSL na aba de saturação, eu levemente diminuo um pouquinho do laranja e os demais itens eu dou uma leve enfatizada para que eu tenha a minha imagem um pouco mais presente de tons de cores. Isso é sutil, talvez aqui nem no antes e depois vocês consigam ver, mas no antes e depois da imagem por completo a gente já tem, olha, uma visão mais presente do que eu preciso. Feito isso, eu poderia aqui também dar um pouquinho mais de nitidez, e a nitidez eu gosto como? Um raio bem baixo e uma intensidade que talvez chegue lá na casa dos 50, 60, isso aqui já é suficiente. Essas imagens, se você ver aqui nas configurações, vocês vão perceber que elas normalmente são clicadas em estúdio. Então, provavelmente o ISO dela vai estar baixo bastante para que você não precise utilizar redução de ruído. Por esse motivo que eu não vou estar colocando nada aqui. Bom, feito isso, eu vou agora partir para a interação com relação à pessoa e também ao fundo. E para isso eu vou usar a inteligência artificial.